Irmão querido que ama e serve ao nosso Deus, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Para nossa breve meditação neste dia, vamos ler uma abençoada palavra do apóstolo Paulo que encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 7 ao 16. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos irmãos, fazendo uma autocrítica a nós, o povo que se diz crente em Cristo Jesus, estamos presenciando uma igreja hoje exatamente antagônica à igreja primitiva, ou mesmo às igrejas do século XVIII até o século XX. Convenhamos, você que já está acima dos seus 50 anos e tem servido a Deus desde a sua mocidade, sem dúvida já percebeu mudanças extraordinárias para o pior da forma em que vivem os crentes de hoje. Nossas igrejas estão cheias de pseudos cristãos, ou sejam cristãos nominais, de nome apenas, pessoas que não nos parece que conheceram os ensinos dos evangelhos ou foram transformados por Cristo Jesus e não foram simplesmente porque não quiseram. São pessoas bem carnais que vivem no mesmo pé de igualdade com o mundano, com o ímpio. Ou seja, pratica as suas mesmas obras ou a sua forma de viver. São dominados pelos vícios, os vícios que o mundo ama. Queridos, tive a grata felicidade, a bênção de ter nascido no lar cristão e sirvo a Cristo Jesus desde criança, frequentando as classinhas ali na escola bíblica dominical, sem nunca ter me desviado dos caminhos de Deus. Vivi uma vida bem longe de bebidas alcoólicas, de cigarro, de drogas. Confesso que é muito bom mesmo não ter sido escravo desses vícios
que são danosos à saúde e especialmente à vida espiritual, uma vez que a palavra de Deus ensina que o crente, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu depois da morte de Jesus Cristo, pois uma nova aliança foi estabelecida com o ser humano e agora Cristo está em nós. Hoje temos a consciência de que o local onde nos reunimos como igreja não é a casa de Deus, é uma construção, um imóvel separado para os cultos. Olha, e eu não estou exagerando ao dizer isso, não. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E também o mesmo apóstolo, escrevendo em 1 Coríntios 3, 16 ao 17, ensina: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Observaram que é sagrado o nosso corpo, a nossa alma. Deus não está no prédio. Vocês sabiam que muitos antigos templos com arquitetura faraônica belíssima da Europa e dos Estados Unidos e até do Brasil, que em séculos passados eram lotados em seus cultos, onde a presença de Deus ali se fazia manifesta na vida dos crentes que ali frequentavam? Pois é, esses grandes templos hoje são boates, danceterias, comércio. Sim, Deus não habita no prédio. Deus habita, sim, nas pessoas transformadas por Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então, não dá para entender como os crentes ainda teimam em viver como um mundano que não está na aliança com Cristo Jesus. O texto que lemos é muito claro. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, cabe a nós andarmos diligentemente nesses dias, observando o nosso testemunho, que se deem de forma que ninguém venha a tropeçar por nossa causa. Como aquelas flores que florescem meio à lama, à sujeira, assim deve ser a vida de um servo, de uma serva de Cristo Jesus. Observem que os dias estão cada vez mais violentos, maus, porém, como servos do Senhor, cabe a nós a proclamação da paz, da justiça, trazer a reconciliação dos homens com Deus. E Deus deseja você aqui na terra, querido. Deseja você dando frutos em seu nome. Você sabia que na oração que Jesus fez ali no capítulo 17 de João, ele fez um pedido, uma palavra interessante, observe aqui. Ele falando com o Pai disse: não quero que os tire
tire do mundo, mas que os livres do mal. Falando sobre nós, precisamos ser sábios para que não percamos as oportunidades de servir ao Senhor bem, enquanto vivemos num mundo que jaz no maligno. Saiba, querido irmão, você que de fato busca uma vida de compromisso, de santidade, ser cristão não é apenas orar para que Deus nos livre do mal, mas principalmente agir para que o mal seja minimizado na terra, sendo sábios para que possamos vencer a maldade deste mundo, florescendo em meio à lama. Saiba que com o cristão deve manter um padrão, queridos, exemplar aos que não são cristãos. Observe as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 15 ao 16. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Por isso é que o próprio Deus providenciou o Espírito Santo como agente divino para habitar em nós, para cumprir a nossa missão de abençoar homens e mulheres, fazendo-os conhecer a extraordinária graça de Cristo Jesus. E para isso precisamos nos atentar para o ensino de Paulo, sendo cuidadosos, zelosos, perseverando fielmente. Observe, portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejamos insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Oremos. Pai querido, ajuda-nos a sermos diligentes, perseverantes, fiéis, zelosos, Senhor, em nossa caminhada terrena. E que vivamos, Deus, como verdadeiros cristãos, crentes em Cristo Jesus na terra. Não podemos errar o alvo, que é o de chegarmos aos céus e contribuirmos também para que outras pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tua bendita palavra, que é luz para os nossos caminhos. Tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, como declarou o salmista. Obrigado, Deus, porque esta palavra faz muito bem à nossa alma. Abençoa os lares que recebem a tua palavra neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, querido. Deus te abençoe ricamente. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo.